igreja eles falam de uma maneira e outra igreja fala de outras maneiras. Então, existem várias maneiras de explicar as coisas. Essa é a verdade. Mas nós queremos, de uma maneira bem intencional, fundamentar a nossa fé nas Escrituras. Porque nós cremos que ela é a base, ela é o fundamento da nossa existência. Mas nós queremos ser bem objetivos nos textos que são colocados, porque essa área, principalmente de sofrimento, de dores, situações de enfermidades, de maneira específica, enfermidade, financeiro e sentimental, são assuntos que são falados de maneira muito absurda na igreja. E não tem nada de errado, mas o problema é como se usa esses assuntos, ou se usa as dores que as pessoas têm, seja ela conjugal, seja ela financeira, seja ela por meio de uma enfermidade. E as pessoas usam desse sofrimento para atrair membros. Eu não gosto de falar membro, normalmente eu falo cliente, para as denominações. E as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Alguém entende quando eu falo assim? Amém? Então está cheio de pessoas vazias, que são frequentadoras de estruturas religiosas, mas que têm uma aparência, mas não têm uma vida realmente transformada. E nosso desejo como igreja é viver segundo a natureza que nós herdamos por meio da obra consumada de Jesus. E eu quero, por alguns domingos, trazer aqui esses assuntos para que a gente possa entender, à luz das Escrituras, o que ela diz sobre várias situações difíceis que nós enfrentamos, talvez não só nessas 3 áreas, como eu citei aqui, mas em várias áreas, ou abranger muito mais sobre esse assunto. Por exemplo, quando eu digo, projeta para mim, Edgar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quando nós falamos sobre esse assunto, por exemplo, vamos falar sobre a nossa alma. O meu objetivo nesses próximos domingos é falar sobre a nossa alma. Para início de conversa, há muitas pessoas que confundem alma e espírito. Elas acham que é a mesma coisa. Alma e espírito é a mesma coisa, e alma e espírito não é a mesma coisa. Nós vamos ver alguns textos aqui nas Escrituras para que você possa compreender isso. E aqui no texto de 1 Tessalonicenses, Paulo escreve a carta da Tessalônica, e ele está falando o seguinte, que o próprio Deus da paz o santifique internamente, ok? O Deus da paz o santifique internamente, ponto. E ele diz que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está ensinando a igreja em Tessalônica, ele está escrevendo uma carta, e ele nessa carta ele escreve que o vosso espírito, alma e corpo. Então ele está deixando bem claro para nós. João 4, 24, Edgar, projeta também, por favor. Ele está deixando bem claro que o espírito, a alma e o corpo são coisas diferentes. E algumas pessoas confundem e acham que alma e espírito é a mesma coisa. Não é. João 4, versículo 24, Jesus está numa conversa com a mulher samaritana, e você sabe, nós já expomos aqui esse texto várias vezes, ela estava no 6º casamento, e Jesus, numa determinada conversa, Jesus fala para ela, Deus é o que, irmão? Você está vendo aí a projeção. Deus é o quê? Deus é Espírito. Então está definindo a natureza de Deus. O aqui é uma definição a respeito. Eu não sou muito entendido assim, de português, mas eu sei que ele está definindo. Deus é Espírito. Então a natureza de Deus é Espírito. Basicamente, a gente consegue entender o seguinte. Se Deus é Espírito, a natureza de Deus é Espírito, então essa é a maneira como que ele relaciona. Deus relaciona com as pessoas, ou Deus relaciona, não com as pessoas eu quero dizer, mas Deus se relaciona por meio daquilo que é a sua natureza. Por exemplo, aqui nós conseguimos relacionar uns com os outros, porque nós temos a mesma natureza. Então nós podemos sentar, conversar, compreender, entender uns aos outros, porque nós somos da mesma natureza. Você não faz isso com um cachorro. Porque porque você tem uma natureza diferente de um cachorro.
Tá bom, eu falo com os meus cachorros, e eu não sei o que você quer ver, mas eu falo com os meus cachorros. E eu chamo de filho as minhas cachorrinhas. Vem cá, minha filha, né, minha branquelinha, o que seja, minha grandona. Então eu falo, mas, cara, não tem comunhão. Não há um relacionamento genuíno, porque a natureza é diferente. Amém? Você está entendendo aqui? Deus é espírito. Então, Deus, para se relacionar com o homem, é necessário que o homem nasça do espírito. Se não houver um novo nascimento, só na carne, Deus não é carne. Deus é uma afirmação, Jesus está falando. Então, para você se relacionar com Deus, é preciso ter a mesma natureza de Deus. Amém, amados? Efésios capítulo 2, abre para mim, por favor, Edgar. E aí a gente vai orar. É muito interessante porque isso eu quis trazer, talvez você pode chamar, mas o que tem a ver com sofrer isso? Tudo a ver, amados. Você não foge do raciocínio, desse pano de fundo que está sendo criado. O apóstolo Paulo aqui no versículo 1 do capítulo 2, ele está falando assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Peraí, você estava morto mesmo? Você estava morto, assim, lá no cemitério? Saiu lá do cemitério e veio para o culto? Hã? Não. E Paulo está falando, vocês estavam mortos. Quando você lê isso de maneira objetiva, sem um racional, você pode até achar, igual eu falei, que alguém saiu do cemitério, levantou e agora está aí vivo andando. Não! Quer dizer para você que essa morte é no espírito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quem aqui já pecou? Romanos 6, 23. Vamos lá, Edgar. Você já pecou, certo? Então, peraí, que agora nós precisamos ajustar uma coisa aqui. Quem aqui já pecou, vai projetar, você conhece esse versículo. O salário do pecado é o quê, amados? Então, se você pecou, qual é o seu salário que você tem que receber? Bye, bye. Preste atenção, porque aí você lê as escrituras e isso está sendo falado na Bíblia e você fala, mas eu não estou entendendo. Eu não estava morto, não. Não, você estava assim, mas era no seu espírito. Porque o pecado traz a morte, mas é a morte do espírito. Entende isso? Então, o seu espírito está no estado de morte. Quem vive no pecado, sem crer em Deus, ele vive na prática do pecado, e o espírito dele está no estado de morte. Então, presta atenção, o espírito está no estado de morte. Mas o cara está andando por aí vivendo, mas ele está vivendo a sua alma. Ele vive de acordo com a sua alma. Então ele não está vivendo de acordo com a vontade do Espírito, porque o Espírito está morto. Porque nós, os que cremos, Paulo está falando em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 que a gente leu, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E essa morte é no Espírito, porque o salário do pecado é a morte. Então se tem morte, não tem comunhão. Ou você conversa com o morto? Tem gente que conversa. Eu acho que aqui não. Mas nós estávamos mortos. Agora, é no nosso espírito. Presta atenção. O que é... Eu falei recentemente, se você fizer uma análise, vai ver que sempre está conectado à nossa mensagem. Que novo nascimento não é passar para crente, irmão. Novo nascimento não é nem conversão. Novo nascimento é nascer de novo. E foi isso que aconteceu com você. Você quer quebrar coisas na sua mente? Vamos lá, vamos ser chato. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você não passou para crente. Porque não é, fulano passou para crente. Você já escutou aqui na cidade? Fulano passou para crente agora. Ixi, roubava. Ixi, eu já vi tanto que ele aprontava. Agora, ó, tudo vestidinho, arrumadinho, passou para crente. Não defina por algo exterior que uma pessoa nasceu de novo, querido. Porque os fariseus, os religiosos, exteriormente, Jesus chega a chamá-los de sepulcro caiado, túmulo. Vocês têm aparência
por fora, mas não tem vida por dentro. Está podre, tem bicho. Então não se define novo nascimento apenas, ok? Apenas por algo exterior. Como você está agora, depois de eu montar esse plano de fundo, que agora eu vou para o quadro e nós precisamos orar. Feche seus olhos. Espírito Santo, te damos liberdade nesse lugar. Fale conosco. Nós queremos ter revelação da tua palavra, não apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes a partir dessa noite. Que haja compreensão, clareza. Repreendemos toda acusação, tudo aquilo que o inimigo muitas vezes tem usado para nos escravizar. Ó Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado nos prender, para não avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós, nós oramos agora em nome de Jesus, que seja quebrado, que seja desfeito. Nós declaramos rompimento, crescimento, cura nas nossas emoções, cura física, Pai. Nós declaramos, ó Deus, uma vida livre de todo peso, de toda dor, Pai, de toda angústia. Nós oramos contra agora em nome de Jesus e declaramos espírito de revelação e cremos que viveremos dias, ó Deus, poderosos de transformação para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, meu Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu vou fazer questão de usar esse quadro e eu vou usar 3 cores que vão definir aquilo que eu quero falar. E aí, isso é você. Parece mais eu, bem gordinho, redondo. Mas é o nosso espírito. Diga-se, eu sou espírito. Tenho uma alma e habito num corpo. Ok? O espírito, vamos repetir? Eu sou espírito. Tenho uma alma e habito num corpo. Isso aqui, irmão, é a chave da vitória. Glória a Deus. Pode ser também. Presta atenção, isso aqui. Eu estou colocando isso só por questão de visual mesmo. Presta atenção. Você nasceu de novo. E o novo nascimento, ele ocorre no espírito. Por quê? Porque ele estava morto. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você recebe a natureza de Deus dentro de você. E a natureza de Deus, João capítulo 4, diz que Deus é Espírito. Então agora, você pode se relacionar com Deus. O relacionamento com Deus genuíno é aqui. Porque essa é a natureza de Deus. Por isso que não é frequentar a igreja, irmão. Não é que você não tenha, mas não é isso que define. Não é isso que define relacionamento com Deus. O que define relacionamento com Deus genuíno é se você nasceu de novo. Você pode ter Bíblia, você pode ler, jejuar, orar, irmão, fazer o que for. Eu acabei de falar para você que em João capítulo 8, Jesus chama os religiosos de filhos do diabo. E eram os homens que carregavam a Bíblia nas suas vestes. Eles usavam salactérios, que eram versículos pendurados nas roupas. Eles tinham uma aparência que qualquer pessoa que visse um fariseu, ela conseguia identificar, seja um saduceu, seja um escriba. São as classes de religiosos que havia na época. Então presta atenção. Jesus está condenando aquilo que é só aparente. E pasme, porque é uma coisa que nós vemos aqui na nossa cidade. Nós vemos que a igreja está vivendo a mesma coisa, de aparência. E não é falado isso, eu tenho que falar isso para você. Eu preciso te ensinar, porque você não faz ideia da onde está a raiz do sofrimento que nós passamos. E se não entendemos quem nós somos, nós não vamos conseguir livrar das dores, das aflições, de situações que corroem a nossa alma. Porque a alma é a ponte. Eu sou espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Eu tenho uma alma. E a alma é que define personalidade, caráter. Alma é mente, vontade e emoções. O que definiria a alma? Pastor, vou escrever, porque isso vai te ajudar. Porque é aqui que está
É aqui que mora o perigo, né? Parece que é uma música. É aqui que mora o perigo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu já vi isso nos memes aí. Irmão, eu sou crente, viu? Tem gente que já tá pedindo uma cerveja. Mente, vontade e emoções. Isso é a nossa alma. Você precisa entender o que é a sua alma. Porque isso aqui, mente, raciocínio, capacidade de raciocinar, de pensar, isso é a nossa mente. Vontade, capacidade de decisões, de escolher. Emoções, é o que dá flor, é alegria, é tristeza, é raiva, é angústia, é emoções. Preste atenção. É aqui que está o negócio, irmão. Porque a mente pensa, vai para... Você tem eu podia colocar na ordem, né? Mente, vontade, mente, emoções e vontade. Sua mente raciocina, vai para suas emoções, você começa... Presta atenção. Aqui, ó. Olha isso aqui. Assim. Presta atenção. É só um exemplo. Não aconteceu isso com o ser humano ainda, não. Começa a lembrar de um namorado que traiu. De um marido que traiu. Ganhou chifre. Como os outros falam na rua. Foi traído, depositou as emoções. Começa a lembrar. Hoje. Isso tudo acontece na mente. Seu coração começa a aumentar o batimento. Só de você começar a lembrar. Aí você começa daqui a pouco tá chorando. Porque você lembra que não deixou nada para você está cuidando dos meninos, e agora tá a vida sofrida, lascada. Aí você começa a ficar pensando isso aqui, ó. Seu coração começa a doer, você começa a chorar. Emoções. Aí dá vontade de tomar um para esquecer. Eu tô bem assim, entendeu, irmão? Não dá para rodear para ficar bonito. É pra você entender que isso aqui, irmão, é mais comum do que você imagina. Então, uma vida fundamentada na alma, é isso aqui que eu estou te falando. Essa é a nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo disse, nós lemos aqui na Bíblia. Então, aqui, ó, está separado, meu amigo. O espírito está morto. Coitado, que Deus o tenha. Aqui a sua alma, que é a mente, vontade e as emoções, é aqui que tem o sofrimento. Por quê? Porque nisso você é formado desde criança, com valores, com princípios, capacidade de escolha. Muitos sofrimentos que vivemos é porque nós estamos vivendo isso aqui, ó, uma vida na alma. Preste atenção comigo, a sua mente. Pra você ver que coisa incrível, a sua mente. Pense agora num foguete. Não vou desenhar, porque Deus o livre se eu desenhar um foguete. Pensa num foguete. Pensou? Se nós abrirmos a sua cabeça, tem um foguete aí dentro? Não tem. Olha que coisa fantástica é a nossa alma. Olha que coisa maravilhosa. Isso está dentro da sua mente. Então, você exerce vontade. Você tem vontade de pescar, jogar bola, assistir uma TV, ir para a escola, para o trabalho. Normalmente muita gente não tem vontade, né? Mas vai. Mas tem vontade para algumas coisas. E isso também, a vontade de não ir, ou não ter vontade de ir, é também algo da nossa alma. Você precisa conhecer a sua alma. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Com que ela foi alimentada até os dias de hoje? Como foi formada a sua alma nesses anos que você está vivendo aqui neste planeta? Quando criança, talvez foi abusado. Talvez foi rejeitado pelos pais. Talvez sofreu bullying na escola. Não sei, alguns aqui sim, mas na minha época não era bullying, era charmoso, punha na camiseta os bullying. A gente carregava o nome dos bullying que a gente tinha, mas hoje tem bullying. Então essas experiências que você viveu, presta atenção, a escola, você conviveu dentro da sua casa, isso tudo foi formando você, meu amado. Aqui tem uma responsabilidade absurda para nós que somos pais. Que tipo de pessoas estamos gerando? Como falei no Dia dos Pais, não somos chamados por Deus para gerar bons filhos, mas sim bons... Tinha alguém nesse culto aqui? Bons pais. Não é para você ter bom filho. Eu não estou gerando bons filhos, eu estou gerando bons pais. É uma responsabilidade minha. Por quê? Porque o que você vive hoje, de trauma, de medo, e se você pegar
O seu sofrimento é por causa dessas experiências que você viveu ao longo da vida, e essas experiências foram na sua alma. Então esse sofrimento é porque você viveu experiências ruins e fez de você talvez uma pessoa mais ríspida, mais isolada, mais fechada, outras mais extrovertidas. Sabe, irmãos, porque ao longo da vida, isso aqui está gerando você. Pastor, a gente tem que acabar com a alma? Não, nunca foi preciso, meu amigo. Quem criou a alma foi Deus. Aleluia. Imagina você sem mente, sem vontade, sem emoções. Sabe o que talvez nós não conseguimos perceber? Porque aqui está a oração do Pai Nosso. Aqui está, seja feita a vontade de quem? Porque se for feita a sua, pensa na construção que você viveu ao longo do tempo. Quem tem a maior capacidade de escolha para poder ter uma melhor qualidade de vida? Você ou Deus? Pastor, mas eu estudei em Harvard. Pastor, mas eu já sei falar 5 línguas. Não, meu amigo, não é isso não. Você pode falar 5 línguas. E nós vemos isso hoje muito. Você pode ter estudado, estudar muito, falar várias línguas, ser inteligente. Mas isso não te livra de traumas, talvez, que você viveu. E isso vai formar personalidade, isso vai formar caráter, isso vai te escravizar. Vou te pegar um exemplo. Recentemente, porque foi divulgado nas redes sociais e na imprensa, um médico anestesista abusando sexualmente de uma paciente grávida. Alguém aqui viu essa notícia? Alguém? Ok, então presta atenção comigo. Ele é um médico, o que já pensa de médico, quando fala em médico, consultar, você já pensa quanto que custa. Não é barato, porque médico ganha bem, não é verdade? Então, se for uma questão financeira, o cara talvez é um cara bem de vida, porque ele tem um bom salário, ele tem um bom rendimento. Então, você talvez está querendo ganhar muito dinheiro. Mas aquele cara ganhou muito dinheiro, fez uma faculdade, é um cara que estudou, querido. Cara inteligente, o cara é um anestesista. Não era o primeiro dia de serviço dele. Rapidamente eu estou fazendo com você uma avaliação rápida para identificar que ele tinha um problema. Mesmo sendo estudioso, inteligente e provavelmente com a vida financeira estabilizada. Mas você repudia, eu repudio a ação daquele médico. Não é isso que resolve. Como foi a vida? Eu estou te falando coisas que você pode falar assim, pastor, a psicologia ela faz essas avaliações. Não sei. Nunca sentei no consultório de psicólogo. Se for preciso, eu vou. Não tem nada contra. Não, querido. Eu estou falando para você algo que é mais profundo. Porque isso aqui é a nossa alma. Você entende que Jesus, no diálogo que ele tem com Nicodemos, em João capítulo 3, que ele fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo? Um cara inteligente, irmão. Nicodemos não era qualquer um. Quem assistiu aqui o The Chosen? Quem começou a assistir, pelo menos? Você viu o Nicodemos no The Chosen? Quem acompanhou? Sabe quem é o Nicodemos em The Chosen, né? Aquele religioso. Ele, e assim, é joia, porque isso ajuda, né? Tá me ajudando aqui hoje. Então, o cara era um cara conceituado, era um rabino, era um cara conceituado. Mas, Jesus está falando para esse cara, tem que nascer de novo. Não tem status, não tem posição, não tem título, não tem nada. Qualquer ser humano na face da terra tem que nascer de novo. E aí, irmãos, olha como que as coisas estão alinhadas. Porque o 1 João capítulo 1, versículo 12, diz então, a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é o seguinte, não tem título mais uma vez, é preciso ser filho. Ser filho de Deus significa ter o DNA de Deus. O seu filho tem o seu DNA. Qual é o DNA de Deus que nós temos? A vida que recebemos, o Espírito Santo. Nós temos vida no nosso espírito. O DNA é a comprovação de quem você é filho. Se você tem a natureza de Deus, você então é filho de Deus. Aí, irmão, aí aqui que é bênção. Porque aqui, irmão, é o seu espírito. Você é regenerado.
redimido, perdoado. O salário do pecado é a morte. Mas Deus morreu no meu e no seu lugar. Por meio de Jesus, com Cristo Jesus, nós fomos, Gálatas 2:20. Irmãos, a Bíblia está sempre conectada. Gálatas 2:20, Pedro, né? O Pedro que falou de Gálatas 2:20 hoje lá na reunião de manhã. Gálatas 2:20 diz que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha isso, irmãos. Olha que poderoso. Pode projetar para mim, Edgar? Porque ele é mais do que só uma questão de você ter a natureza de Deus. Existe uma... Por isso que, irmãos, não é frequentar a igreja. Irmão. É mais do que isso. Você, glória a Deus porque você está frequentando. Você veio para esse lugar e você está ouvindo essa mensagem. Porque agora você tem oportunidade. Porque para resolver essa parada aqui, nós precisamos entender primeiro. Por isso que hoje é o primeiro da série. Precisamos entender o que aconteceu aqui. Se o salário do pecado é a morte, pode deixar projetado. Se o salário do pecado é a morte, então nós merecíamos a morte. Jesus recebe o salário no seu lugar. Jesus morre no meu e no seu lugar. Ele recebe o salário do pecado. Então ele paga o preço que você deveria pagar e eu também. Então ele morre a nossa morte. E agora então, a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,16 também muitos falaram hoje de manhã, porque Deus amou de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, preste atenção. Nós agora somos filhos de Deus, somos aceitos diante de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós, querido. Deus te perdoou, amém? Porque Ele te ama, porque a natureza dele é amor, não é porque você fez coisa boa. Ele te ama, Ele te perdoou. Agora, mais do que isso, você se tornou filho dele. Você recebeu um poder, algo tão poderoso. Em Romanos, Paulo fala que ele nos adotou. E eu já falei isso, né? A adoção, você precisa entender na época que a adoção não é igual hoje. Tem pessoas que acham que, por causa da cultura brasileira, acham que a adoção, o filho não é ele é mais rejeitado, ele não é tão... incluso ali na família, como membro da família, tem dificuldades. Não, naquele tempo, e a adoção, ela tem um significado. Por exemplo, quem aqui pediu para nascer? Não, eu estava lá, sem fazer nada, junto com os outros espermatozoides. Cara, eu vou nascer. Você fez isso? Alguém fez isso? Você pediu para nascer? Não, você foi lá na corrida, deu um tombo num, passou na frente e entrou lá no óvulo. Yes! Né? E fecundou e aí tá aí. Você tá aqui hoje, glória a Deus. Mas presta atenção. Então, um pai não pôde escolher o filho. A Johanna, nós falamos, chá de revelação. Pô, mulher, nós não escolhemos. Nem o sexo da criança. Presta atenção, hoje tem tecnologia para isso. Nós temos que ir lá para a Bíblia e entender como está sendo escrito isso. O filho adotivo tem mais direito do que o filho da carne. Por que tem? Porque o cara não precisava adotar. Então ele escolhe quem ele quer adotar. Então quando um filho é adotado, ele passa a ter mais direito do que os outros filhos. Porque eu não precisava escolher ele. Mas eu quis. Ou seja, o que aparece é o seguinte, o cara amou tanto esse menino que nem nasceu dele, que ele escolheu ele para ser filho. Tem algum filho de Deus aqui, irmão? Você é herdeiro de Deus, irmão. Não é porque você escolheu, ele escolheu te amar. É muito forte, irmão. Então, você precisa, esquece isso aqui por enquanto. Você precisa entender o que acontece, o que é nascer de novo. É nascer não só de carne, em João 3, é nascer do Espírito, é se tornar filho. É receber a natureza de Deus, porque agora, deixa eu pôr um H aqui de homem, agora você tem a natureza de Deus, você pode falar com ele fala com você. Porque a comunicação flui, porque são de mesma natureza, não é, irmãos, prestem atenção. Pelo amor de Deus. Não estou falando de domesticação. Porque domesticar parece,
mas não é. Domesticar tem aparência, mas não é. Tá cheio de gente domesticada, irmão. Mas não tem natureza. Não é só vestir uma pessoa com uma biblinha debaixo do braço, aleluia, e falar aleluia. Não, irmão, é natureza. É uma vida dentro, é uma experiência interna pela fé. Você pode pegar um cachorrinho, conversar com ele, pôr ele na mesa, sentar na hora do almoço, pôr ele lá com você, vestir uma roupinha nele, uma gracinha, menino, coisa fofa. Você pode ensinar ele a pegar o garfo, a faca para poder servir. Vai. Pode, irmão. Pode passear com ele, segurando a mãozinha a pé, andando, vestidinho, gracinha. Pode. Você pode até conversar com ele, e talvez só uma palavrinha. Você já deve ter visto alguns vídeos que viralizaram de cachorrinho conversando. Né? Falando, I love you. I love you. E você vai falar, nossa, tá falando. É igualzinho. Até você pisar no rabo dele. Ele não vai falar assim, ai. Se falar, você expulsa, é demônio. Não vai. Ai, meu rabo, você não viu, não? Ou vai te morder, ou vai ser... Por quê? Revelou a natureza. Com muito amor e carinho. Nós revelamos a natureza quando pisa... Não no seu rabo, você não tem. Quando pisa na gente. Você achou que eu ia falar isso, irmão? De jeito nenhum. Quer saber que natureza é a nossa? É só pisar na gente. Entende, irmão? É perigoso. Tá vendo? Você pode vestir, pode falar igual. Nossa, fulano. Porque assim, você já deve ter visto falar, Gê, mas eu nunca pensei. Fulano, olha que fulano. Vinha aí pra cima e pra baixo, uma gracinha. Quem diria? Tirou a própria vida, matou alguém, desapareceu, sei lá, separou. O dia que o Gustavo Lima, ele separou uma vez, né? É o Gustavo Lima, acho que é um desses aí. O Gustavo Lima separou. Nossa, gente! Só postava coisa bonita. Ei, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Você acha... Olha pra você, fala a verdade, assim, ó. Você resume a vida do cara olhando pra sua. Você põe só coisa ruim na internet? Não, as ruins você não põe não, hein? Você põe só as boas. Você acha que o outro lá fazia o quê também? É assim, ué. Não tem jeito. Irmãos, cuidado. E internet é só aparência, não vou entrar em detalhe de internet, irmãos. É um perigo, mas também é uma bênção. Deixa esse perigo na fala depois. Entende, irmãos? Que quando você entende agora que você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, o Espírito Santo habita em você, você tem comunhão com Deus. Quando que isso ocorre? Quando você crê em Jesus. Não é quando você passa para crente. É quando você professa a sua fé na obra consumada do Calvário. Eu entendo que eu de mim mesmo, segundo, vivendo uma vida na minha alma, baseado no que foi construído durante os anos de vida que eu possuo, como diz aquele, o dia que nós for pro céu, vai passar o filminho lá da sua vida, no telão. Todo mundo com pipoca, óculos 3D, e agora vamos soltar na mídia aqui, do telão do céu, sua vida, como é que foi na terra, todos os seus pensamentos. Resume isso aqui. Aí você entende o BO que tá aí, entendeu? Que gerou na sua cabeça. Tá tudo aqui, irmão. Aí você entende isso, e aí fala, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus te ama de tal maneira que ele recebe o seu salário. Ele morre no seu lugar. E ele fala, se você crê em mim, você vai ver a glória de Deus. João 11. Então, se você crê, você se torna filho. E crer nele é entregar a sua vida para ele. Porque não é mais segundo a minha mente, não é mais segundo a minha vontade ou as minhas emoções, é que seja feita a tua vontade. Aqui na terra, assim como ela é no céu. Essa é a experiência, irmãos, do novo nascimento. Você não vive, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. E aí, volta lá para mim, Edgar. E aí, então, você entendeu isso? Você se torna filho. E aí você passa a viver a sua vida, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Olha aí a afirmação do apóstolo Paulo.
Cristo foi crucificado e morto. Quem que foi morto junto com ele? Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando, fui crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo nem viu Jesus encarnado, ele teve uma experiência e depois ele ficou 14 anos retirado numa ilha e ele fala que foi discipulado por Jesus, mas já era que Jesus já tinha sido assunto aos céus. Ele não conheceu Jesus, ele não era um dos 12. Paulo está falando, fui crucificado com Cristo. Morreu. Quem aqui morreu, diga amém. Amém. Pegou aí, irmão? O tanto de defunto tem nesse lugar. Aleluia. Bem-vindo ao cemitério, você que nos visita. Glória a Deus pela sua vida. Fique em paz, é assim mesmo. Que você possa morrer também. Olha a igreja recebendo visitante, vem de mandar para levantar, né? Irmão, que você visita a gente hoje, morra, amém? Aleluia. Irmão, você que trouxe um visitante, uma conversa com ele, fala que é normal. Fui crucificado com Cristo. Morremos. Aleluia por isso. Porque agora a minha vida não é mais embasada nisso aqui. Na construção da minha vida, das experiências que eu tive. Que muitas das vezes, não sempre, mas que muitas das vezes são dolorosas. E nós carregamos. Irmão, nós vamos falar muito, irmão. Tem gente aqui, irmão, que carrega bicho de metro dentro dele porque não perdoa. E fala o nome da pessoa, ela treme. Tá tudo aqui, irmão. E é por isso que nós precisamos dessa experiência. Porque agora eu restabeleço o meu relacionamento com Deus. Assim já não sou eu quem vive. Eu sou uma expressão dele, porque ele vive. Eu já falei isso aqui, irmãos. Mas Cristo vive em mim, irmãos. Não é estar, irmão. Não é estar igual a roupa está em mim. É vive. É ativo. Ele não está aí, alugou uma casa. Ele vive em mim. Amém? A vida agora que eu vivo na carne ou no corpo, como está nessa versão, vivo pela... Aí, irmão, o negócio é o seguinte, tem gente que confunde tudo quando fala de fé. Mas Hebreus 11 diz que fé é convicção. Fé é certeza. Mesmo que os seus olhos não vejam. Porque fé é ver o que não é possível ver. Você é uma bênção. Você é santo. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é o melhor dessa terra. Amém? Amém. Isso é exercer fé. Porque ontem talvez você estava mentindo. Você aprontou e agora está falando que eu sou o melhor de Deus. O senhor não conhece minha esposa? Se isso é o melhor, Deus o livre de pior. Não é isso, irmão. É você viver pela fé, é crer no que as Escrituras diz a seu respeito, que diz quem você é. Porque se você aceita o fracasso, você vive como fracassado. Mas se você aceita que você é bem sucedido, prepara para o sucesso. Porque assim como imagina a sua alma, assim ela é. Diz lá o texto em Provérbios. Entende isso, irmão? Que nós precisamos resolver isso aqui. Resolver a minha identidade. Então você caminha aí, diante dos desafios da vida com uma convicção. Qual? Sou filho de Deus, amado por Ele, porque a minha vida pertence a Ele. Eu não passei para crente, irmão. Para te falar a verdade, nem fui converter. Foi nascer de novo. Ainda que houve conversão, porque é mudança de direção, convergir, converge. Como eu falei recentemente, qualquer um é capaz de mudar de direção, irmão. Não é isso, é mais. Tem isso também? Como consequência, é óbvio. Mas é mais do que isso. É receber a natureza do próprio Deus, ao ponto de ser chamado filho dele. Porque é da espécie, porque é da mesma natureza, isso ocorre no nosso espírito e é pela fé. Então, amado, ande, caminhe com essa convicção. Quando você estiver enfrentando uma luta, um desafio, pelo amor do nome de Jesus, sua identidade não muda por causa das lutas e dificuldades. Você continua sendo filho. O que vai te ajudar a superar os obstáculos, os desafios, é essa convicção que você tem sobre você. Mesmo que possa parecer difícil, como já foi falado, e o Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque eu sei que Ele está comigo. Isso é bálsamo.
Não fique depositando expectativas que você vai acertar sempre, mas tenha convicção de que o perfeito habita dentro de você e você pode escolher não errar. E se errar, não desista, levante-se, porque o erro não faz de você um fracassado, mas permanecer nele, sim. Mas escolher se levantar e prosseguir, sou eu e você que fazemos essas escolhas. Quantas pessoas desistem da carreira, da vida, não vou nem dizer o nome carreira, para usar o texto lá de Paulo, mas eu quero dizer da vida. Desiste da vida, do relacionamento com Deus. E se afastam desse relacionamento com Deus, onde deveria encontrar nele a força, mas por medo, por vergonha, por uma série de coisas, se distanciam do Senhor, da comunidade, da vida em comunhão com a igreja, com os santos. Sabe, queridos, nós fazemos escolhas. Eu posso dizer uma coisa, a principal escolha que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida para Jesus com esse entendimento que eu estou passando para você. E eu louvo a Deus por, de alguma maneira, sem explicar, ele gerou esse entendimento. Eu nunca quis ser crente na minha vida. E quem me conhece, tem boa parte aqui, né, de família minha, sabe. Eu não era uma pessoa ruim. Eu vou falar para você assim que eu já matei, eu já roubei, eu já usei droga, e eu bebia muito. Não. Não me envolvi. Eu era um cara... Não, o videozinho do cara legal, né? Lembra dele? Eu era um cara legal. Muito gente boa. Minha família, nossa, carregava água no jacar, como diz minha mãe. Eu não sei nem o que é isso. Mas, fala, né? Cara, gente boa. É balai? Como é que carrega água no balai? É, por isso? Faz um negócio quase impossível. Carregava água. Nossa, tá vendo, irmão? A história tem coisas por trás que a gente não sabe. E cultura. Entende isso, irmãos? Então, eu não queria ser crente, irmão, porque Deus me livre. Olha a frase que eu falava. Deus me livre de crente. Por quê? Porque não me apresentaram Jesus. Me apresentaram uma vida religiosa e não uma vida cristã. E está cheio de gente vivendo isso, irmãos. Tem prédios cheios hoje, nesse exato momento, de gente vazia. Nós estamos aqui com um prédio preto, num lugar longe, afastado. E eu estou pouco me lixando para isso. Nós estávamos esse dia na escola, esse dia estava só na internet. E eu estou pouco me lixando para isso. Por quê, irmãos? Nós não perdemos membro por causa da pandemia, irmão. Não perdemos. Por quê? Porque a nossa cultura está muito definida. Você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que você é filho de Deus. E se fosse só você de pecador na terra, ele viria e faria do mesmo jeito que ele fez. Pode parecer escândalo para as pessoas. Sua vida cristã pode parecer escândalo. Sabe por que é escândalo? Porque você vive a vida que Jesus te deu. E os religiosos vão escandalizar com isso, porque escandalizaram ao ponto de crucificá-lo. Você acha que foi quem? Era um imperador? Era alguém muito mau que matou Jesus? Não. Os religiosos pagaram as 30 moedas de prata para Judas. Não foi o exterminador do futuro. Não foi um bambambam que apareceu lá para arrancar a cabeça de Jesus. Não. Os religiosos entregaram para os soldados. Cadê, irmão? É eu, ué. Cadê, irmão? É eu. Hoje é eu. E eu montei um cenário aqui, né? A letra. Vamos ficar em pé, irmãos, para parecer que está acabando? Chega de sofrer, chega de chorar. Jesus amado. Irmãos, cuida dos visitantes aí, pelo amor de Deus. Não se escandalize, amados, com a liberdade, com a identidade.
Nós somos filhos de Deus, amém? Mas nós não queremos só dizer que somos filhos de Deus. Nós queremos viver como filhos de Deus. Muitas pessoas falam, tem prazer, eu sou crente lá da igreja fulano, do pastor fulano ainda. Irmão, você não precisa nem saber meu nome, irmão. De verdade. Só vai viver a vida que Deus te deu. É isso, irmãos. Hoje, talvez você está aqui e está com problema nessa seta. É uma seta, mas não parece, não mais é. De relacionamento com Deus e de Deus com você. Talvez você tenha medo. Porque, irmão, o povo tem medo de Deus, de verdade. Primeiro, quem tem medo é porque tem aprontou, óbvio. E essa semana, aproveitar que ele não chegou aqui ainda, mas eu tive que disciplinar o Felipe com um chinelo, né? E aí eu tenho que passar toda aquela situação. Ai, meu Deus. Que eu entendo, eu tenho esse entendimento. Eu não quero produzir um entendimento errado na mente do meu filho. Então eu disciplinei ele com chinela, deixei ele chorar, ele fechou a porta e colocou um tanto de trem no rumo da porta. Falei, como assim, velho? Você tá maluco? Ele colocou barricada, mano. Eu abri e falei, credo! Não, eu vou ficar aqui. Eu falei, peraí, cara. Aí lá vai eu lá pro discipulado. Você não entendeu que eu fiz isso porque eu te amo. Eu não queria fazer isso com você. Mas o papai te ama tanto que eu preciso fazer isso por amor a você. Eu tô aqui para te servir. Eu tô aqui para cuidar de você. E isso é a maneira como eu cuido, porque você desobedeceu. Isso vai trazer consequências ruins para você no futuro. O papai não quer ser negligente. Agora, onde você acha que eu aprendo isso, irmão? Eu aprendo com meu pai, que me ensinou a orar e chamar ele de pai. Que eu sei que quando, às vezes, você não faz do jeito que ele queria que tivesse sido feito. Mas sabe, irmãos, quando eu olho para a parábola do filho pródigo, talvez pode ter até um pródigo aqui nessa noite. Quando o pródigo volta para casa, o pai não vai dar voadeira nele, o pai não vai gritar com ele. Quantos pais não gritam, ficam gritando com o filho, seu não para, moleque, eu vou te pegar. Irmão, você não vai me ver fazendo isso, você vai me ver disciplinando com chinelo, meu filho. Vai ficar gritando com ele, não, irmão. Aí não, aí é emoção pura. Não. Ele me ama. O filho pródigo volta para casa, o pai não vai gritar com ele. O pai vai abraçar e beijar. Tem gente com medo de Deus porque tá achando que Deus vai punir ele, vai dar castigo para ele, vai... Sei lá, irmão, já vi religioso aí falando que Deus tava... Ixi, de Deus não se zomba, irmão. Mexeu foi com Deus. Viu fulano? Foi falar do fulano, agora tá de cama. Quais isso que sai, irmão? Macumbeiro do inferno. Deus não faz isso não, irmão. É as escolhas dele. Talvez ele foi lá e fez o que não tinha ter feito e está colhendo, mas não põe a conta. Não, irmão. Você quer culpar Deus para isso? Está amarrado. Ele não faz isso não, irmão. Ele te ama. Ele te ama tanto. Que quando a gente experimenta desse amor, eu volto para João capítulo 4. Se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu te der será em você uma fonte. Ao invés de sedento, você vai liberar. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Não é conhecer o amor. É experimentar dele. Eu não quero que você escute isso aqui não, irmão. Acha bonitinho. Eu quero que você experimente de uma comunhão genuína com o Pai. De ouvi-lo. E de falar com ele e saber que ele está te ouvindo. Por quê? Porque eu sou filho. E ele me ama, ele cuida de mim. Feche os seus olhos. Pode cantar aquela que você falou, eu vou sair fora. Seu amor
Você pode cantar isso, eu era órfão. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai adotou. Feche os seus olhos. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra ser. Você pode cantar com convicção. Pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Vamos cantar com convicção. Declare isso. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Talvez você que está aqui nessa noite, seu relacionamento com Ele não tem sido dos melhores. Mas você entendeu o que nós ministramos aqui nessa noite. E você, de alguma maneira, quer mudar nessa realidade. Eu quero ser bem prático nessas mensagens. Talvez você se identifique com algumas situações que foram citadas aqui como exemplo. Talvez você tem medo de Deus. Talvez você está pensando ainda em que tem que resolver sua vida para depois você alinhar esse relacionamento seu com Deus. Mas diante do que você ouviu nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de mudar essa maneira como você estava relacionando com o Senhor. E você quer um relacionamento genuíno de filho e pai, como nós cantamos aqui. Talvez você tenha se ocupado com tantas coisas e o principal delas você tem deixado de lado, que é o seu relacionamento com Deus. E a coisa mais importante da sua vida é o seu relacionamento com Deus. Mas você quer mudar isso nessa noite? Levanta sua mão onde você está aí. Pode ficar tranquilo. Você quer falar, eu preciso mudar essa realidade. Muita coisa que eu estou vivendo é porque eu estou longe do Pai. Eu estou vivendo a minha vida na alma. Estou vivendo a minha vida segundo o meu próprio entendimento, segundo as minhas emoções. Por isso tenho tomado decisões difíceis, mas hoje eu quero que seja feita a vontade de Deus. Eu quero viver segundo a vontade de Deus. Aí, onde você está? Levanta a mão. Ah, Jesus. Jesus. Bom, você pode vir aqui na frente? Os irmãos que levantaram a mão, vem na frente, por favor. Quero orar com vocês. Eu sinto isso da parte de Deus. Eu consigo ver uma rede sendo removida, irmão. Acredito que tinha coisa que estava embaçando a sua visão de enxergar Deus como Ele é, mas está caindo nessa noite. Vem na frente, todos os irmãos aí que puderem levantar as suas mãos. Pode vir aqui na frente. Ai, eu sou Deus. Meu Deus. Você tem ideia? Você tem ideia do que está caindo? Você tem ideia do que vai ser a partir dessa noite? Você tem ideia daquele peso que você carregava? Não faz parte da sua vida, meu amado. Está sendo alinhado hoje, está sendo consertado hoje. Meu Deus, irmãos. Vai separar. Você é filho, pelo amor de Deus. Saia daqui, empoderado pela verdade da palavra. Eu sou amado, eu sou filho, eu sou filho. Eu não vou desistir, eu não vou desistir.
seu amor encontrou. Eu era órfão. Irmãos, me ajude a orar, quem está aí, vem. Me ajuda a orar, vamos orar uns com os outros aqui. Me ajuda a orar, eu gostaria de pedir ajuda dos irmãos que ficaram aí. Enquanto os meninos vão tocando e cantando, nós vamos orar com esses irmãos, declarando essa verdade. São filhos amados, nada vai impedi-los de viver segundo a vontade de Deus, de cumprir o propósito dele. Vamos lá, eu quero ver, irmãos, vamos lá nesse ambiente, Declaro em nome de Jesus. Declaro esse ambiente, em nome de Jesus. Eita, Chacatarabarabassuri Andaramanaias. Seja Barabarabacê. Seja, em nome de Jesus. Ergue os olhos e vede. É tempo de erguer os olhos e vede. Chacatarabarabarabacê. Ele é contigo. Em nome de Jesus, o tempo novo, minhas angústias removidas, em nome de Jesus, o tempo novo, bálsamo de paz e alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro esse tempo, refrigério, bálsamo, eu declaro a paz que excede todo entendimento por esses dias. Em nome de Jesus, eu declaro esse tempo. Em nome de Jesus, eu declaro bálsamo. Eu declaro bálsamo, a confiança, o descanso. Eu declaro a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro. Em nome de Jesus eu declaro bálsamo. Eu declaro esses dias. Meu Deus, dias de crescimento, dia de transformação, dia de portas abertas, dias, ó Deus, de descanso, de ver o mover o agir do Senhor em cada área, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse é o tempo. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu declaro, ó Deus, experimentando coisas, ó Deus, que ainda não foram experimentadas, conhecendo coisas que não foram acessadas. Eu declaro céus abertos sobre a sua vida. Eu declaro, ó Deus, o desfrute, o acesso a isso que já está, ó Deus, liberado. Pai, eu declaro as realidades espirituais, ele desfrutando de viver essa obra consumada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, nos Ele é nosso galardão, nosso Deus, bálsamo, alívio, refrigério. Eu declaro cadeias sendo quebradas, tudo que estava prendendo, no nome de Jesus, curas emocionais, físicas, peso, fardo, maldições são quebradas pelo poder do Calvário. Jesus já quebrou, já levou, se fez maldito no nosso lugar. Eu declaro bálsamo, refrigério, restauração. Aleluia, aleluia.
Meus amados, pelo amor do nome de Jesus, se aproprie do que já foi consumado. Viva segundo a identidade que você herdou de filho de Deus. Você tem acesso ao Pai, você não precisa ter medo dele, porque ele não quer te punir, ele quer te acolher, ele quer cuidar de você. Parece que está difícil, agora é a hora, querido. Confia nele, porque ele é aquele que cuida. Sabe, amados, eu consigo ver claramente, eu consigo ver o sol como se ele estivesse nascendo. Sabe, eu sei que, não sei se você já teve essa oportunidade de contemplar a manhãzinha, normalmente, principalmente no campo, é bem silêncio. E eu consigo ver que está nascendo um novo dia, está nascendo uma nova vida, está nascendo uma nova pessoa. Com essa beleza, irmão. Talvez você está aflito, não tem oportunidade, não faz disso um momento, faz disso a sua vida. Você está desfrutando aqui, o que você está recebendo, faz disso a sua vida. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, você quer aproveitar a oportunidade que você teve essa noite, como eu disse aqui, não é passar para crente, é entregar a sua vida para Ele. Você pode me procurar, se você estava afastado e quer reconciliar com Ele, eu estou à disposição aqui também para fazer isso, para orar com você aqui no final, para que você não fique constrangido. Você pode me procurar e tomar essa decisão. Você pode levantar uma das suas mãos onde você está e vamos fazer uma oração juntos. Lembrando, se você quiser me procurar no final, você pode me procurar tranquilamente. Vamos orar juntos. Diga assim: Pai, eu quero viver os meus dias aqui na terra fazendo a tua vontade. Diga: eu sei que eu tenho livre acesso, porque o Senhor me ama. O Senhor não quer me castigar. Pelo contrário, o Senhor quer me ajudar para que eu possa fazer a sua vontade. Diga: a partir de hoje, eu oro que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é no céu. Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir Jesus! 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 Aleluia! 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 Jesus! 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 Aleluia! Qual é o som? Qual é o som? Vamos, igreja! Qual é o som? Qual é o som? Desce na terra! Qual é o som? Do carpinteiro! Meu Deus! Meu Deus! Se eu sou do carpinteiro, bater na porta. Aleluia! A casa é sua, quem vem queimar. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? A casa é sua, e vem queimar. Você pode aplaudir! Você pode aplaudir! Você pode aplaudir! Você pode glorificar! Aleluia! 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 Aleluia!
Faça uma semana espetacular. Faça a sua semana extraordinária. Viva como filho de Deus, porque essa é a sua identidade.